Queridos alunos, sejam muito bem-vindos em mais essa aula de Direito Empresarial, gravada especialmente para vocês, meus alunos do ProOrdem de Goiânia, para o exame 23 da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, o nosso tema vai ser falência. Eu tomei o cuidado de olhar as 14 questões da FGV que foram cobradas nos exames anteriores e montei essa aula tentando ser o mais objetivo possível para que em uma única aula de 30 minutos no máximo a gente consiga esgotar os principais temas dessa matéria, né, senhores? Que de fato é uma matéria técnica, é uma matéria que tem bastante ponto aí para ser decorado. Mas vamos lá, você está bem perto da prova. Se você ouvir pelo menos esse áudio, se você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que a hora que domingo na sua prova for cobrado alguma questão de falência, você vai arrebentar, você vai mandar muito bem, você vai marcar esse pontinho aí pra gente, tá bom? Vamos lá então? Falência, galera. A falência nada mais é que a execução coletiva movida em face do devedor empresário ou da sociedade empresarial. Essa execução coletiva tem como objetivo, turma, atingir o princípio da igualdade entre os credores do empresário, já que todos os credores da mesma categoria devem receber por igual e de forma proporcional como regra, tá bom, turma? A falência, ela também pode ser encarada como uma espécie de saneamento da atividade empresarial que não deu certo, certo? Tanto que o devedor falido não poderá exercer mais a atividade como regra, ao menos momentaneamente, turma. Durante o procedimento falimentar, se o que for arrecadado se mostrar suficiente para pagar todas as dívidas do devedor, paga-se tudo, certo? Entretanto, se o que foi arrecadado bastar para pagar todos os credores preferenciais e mais de 50% dos credores quirografários, então a obrigação do falido será o que, turma? Extinta, e ele não será obrigado a pagar mais nada, ainda que logo a seguir ele passe por um novo crescimento econômico. Então cuidado que eu acabei de falar, turma. Isso pode ser uma pegadinha, né? Veja, arrecadou os bens, deu para pagar todo mundo? Ótimo, paga-se todo mundo. Não deu para pagar todo mundo, mesmo assim, né, a falência vai extinguir, né, as dívidas desde que pague todos os credores considerados preferenciais e mais de 50% dos quirografários, tá bom? Então vamos lá, senhores. Quais são os requisitos da falência? Primeiro requisito da falência, senhores, o devedor deve ser empresário individual ou sociedade empresária. Veja, tanto o empresário individual como a sociedade empresária pode falir, tá? Veja, até mesmo aqueles irregulares, ou seja, até mesmo aqueles que não estejam regulamentados perante a junta comercial. Também uma sociedade empresária que já havia sido extinta pode entrar em processo de falência, desde que no período de até 2 anos a contar do arquivamento da sua extinção da junta comercial. Insta a registrar que a sociedade simples, bem como as cooperativas e as sociedades que não têm por objeto atividade rural não empresarial, elas não poderão falir. Por quê? Porque elas não são empresárias. Também não pode falir, turma, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Nesses dois casos, senhores, se elas forem insolventes, o credor pode direcionar a cobrança contra o ente público, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que estiver no controle da empresa pública ou da sociedade de economia mista, tá bom? Também não pode falir, turma, as câmaras ou prestadoras de serviço de compensação e de liquidação financeira. Também não pode falir as entidades fechadas da Previdência Complementar. Também não pode falir as sociedades em conta de participação, né? Já, né, que nessa sociedade em conta de participação, lembra? Somente os sócios ostensivos em seu nome exercem atividade empresarial. O sócio participante, o sócio investidor, ele é o que, turma? Oculto. Ele só absorve aí os lucros ou os prejuízos, tá bom, turma? Sobre outras pessoas ainda, vamos ter algumas regras distintas. São pessoas que só podem falir em determinadas situações e sobre um regramento distinto. Nós estamos falando das companhias seguradoras,
nós estamos falando das entidades abertas de previdência complementar, nós estamos falando de uma sociedade operadora de planos de saúde, nós estamos falando das instituições financeiras, ou seja, dos bancos, das empresas de consórcio e de leasing. Veja, porque essas pessoas, elas podem falir, mas num regramento específico, um regramento próprio dessas pessoas. Tá bom, turma? O segundo requisito da falência é a insolvência jurídica ou presumida, tá? Na seara falimentar, quando é que ocorre essa insolvência jurídica ou presumida? Em 3 situações. Primeiro, na impontualidade injustificada. Segundo, senhores, na execução frustrada. E terceiro, na prática de ato de falência. Então, o segundo requisito da falência é a insolvência jurídica ou presumida. Que insolvência jurídica ou presumida aqui ocorre no caso de impontualidade injustificada, no caso de execução frustrada e no caso da prática de ato de falência. Verificada uma dessas situações, poderá falir o empresário devedor, tá bom? O terceiro e último requisito da falência, senhores, é a respectiva sentença judicial, porque a falência só nasce a partir dessa sentença. Então a falência, terceiro requisito, é a existência de uma sentença judicial, porque a falência só nasce a partir da sentença, turma. Tá, professor, existe um rito de falência? Existe. Então vamos lá. Vamos começar com um rito pré-falencial. Vamos começar com um rito pré-falencial. A ação de falência, turma, ela deve ser ajuizada no foro da Justiça Estadual do principal estabelecimento do empresário, ou seja, naquele estabelecimento que conta com maior volume de negócios, pouco importando se for a matriz ou a filial, ainda que não seja a sede administrativa, tá bom? Trata-se de competência absoluta ou relativa? Vamos lá, Goiânia! Competência absoluta, mesmo tratando-se de competência territorial. É uma exceção processual civil. Aí o rito da falência, veja, é uma competência absoluta, mesmo tratando-se de critério que, turma? Territorial. Se a sede da empresa for localizada no exterior, pode-se ajuizar a falência no foro da filial localizada no Brasil. Se tiver mais de uma filial, propõe-se no foro em que houver o maior volume de negócios, galera. Certo? Propõe-se aí no foro da onde houver o maior número de negócios, tá bom? Em contrapartida, turma, o pedido de homologação judicial de plano de recuperação não torna prevento o juiz, de maneira que eventual pedido posterior de falência deverá ser distribuído livremente, claro, no foro do local do estabelecimento de maior volume econômico devedor, conforme já mencionado. Então não cai nessa pegadinha. Mesmo que já tenha existido uma tentativa de recuperação judicial e a recuperação não tenha dado certo, ou seja, não tenha se convalescido em falência, veja, isso não torna o juiz prevento. A gente vai distribuir nessa regra aí de competência absoluta no foro do local de estabelecimento de maior volume econômico do devedor. Tá bom? Agora, requerimento inicial. Podemos formular o pedido de falência? Quem que pode, turma? O próprio empresário devedor, o sócio da empresa devedora ou os credores. Então, olha só, turma, o próprio empresário devedor, o próprio sócio da empresa devedora ou até mesmo os credores podem fazer o pedido de falência. Admite-se também, turma, a decretação da falência de plano, ou seja, de ofício pelo juiz, quando o devedor empresário não atender os requisitos legais da recuperação judicial deferida, ou quando ele descumprir o plano de recuperação judicial. Então, atenção, o juiz pode de ofício determinar a falência quando ele não atendeu os requisitos da recuperação judicial que tinha sido deferida, ou quando ele descumprir aí o plano de recuperação judicial. Cuidado com o Ministério Público. O Ministério Público, por ausência de previsão legal, o MP, por ausência de previsão legal, não é legitimado para requerer a falência. O MP, por ausência de previsão legal, não é legitimado para requerer a falência. Em relação aí à legitimidade da Fazenda Pública, o STJ já decidiu que ela é sim parte legítima para requerer a falência do empresário ou da sociedade empresária, mesmo porque, além de satisfazer uma execução coletiva, a falência também se presta a apurar eventuais crimes falimentares e para legitimar a propositura de eventuais ações revogatórias de outros negócios jurídicos entabulados pelo empresário, turma. No mais das vezes, é sempre algum credor
que requer a falência do devedor, tá? Mas para que o credor possa requerer a falência do devedor, ele tem que atingir certas exigências legais. Então vamos lá. O credor, se for empresário, ele deve estar regular, ou seja, precisa estar regularmente registrado na junta comercial. Vale lembrar que para falir, o empresário não precisa estar registrado, mas para pedir a falência alheia na qualidade de credor, ele precisa sim estar devidamente registrado. Além disso, sendo o credor uma pessoa domiciliada fora do Brasil, para requerer a falência ele tem que prestar uma caução idônea, né? Se o credor então estiver aí fora do Brasil, para ele poder pedir a falência aqui de alguma empresa no Brasil, ele precisa o que, senhores? Ele precisa prestar uma caução idônea. Tá, professor, mas e o procedimento? Então vamos lá, turma. Recebendo a petição inicial em que se requer a falência do empresário, o juiz vai mandar citar o empresário para que ele apresente defesa de novo, dentro do prazo de 10 dias. Tendo sido feita a citação por hora certa ou edital, o juiz vai nomear um curador especial ao devedor que se tornar, né, turma, revel. Na sua defesa, o devedor poderá limitar e impugnar o pedido de falência. Ou ele pode efetuar o chamado depósito elisivo. O que é o depósito elisivo? A OAB gosta dessa. Depósito elisivo é o depósito do valor total da obrigação supostamente não cumprida pelo empresário. Efetuando o depósito isoladamente, o empresário reconhece a obrigação que não havia atendido e, por consequência do depósito, afasta-se a decretação da sua falência. O juiz descarta a falência e defere ao autor o pedido, né, senhores? Defere o autor do pedido apenas o levantamento, o que, turma? Do débito. A propósito, embora haja controvérsia, tem que ser admitido o depósito elisivo mesmo nas hipóteses em que o pedido é fundamentado em atos de falência, pois esse depósito afastaria o interesse de agir do autor da ação. O devedor pode, ao mesmo tempo, turma, apresentar a defesa impugnando o pedido e efetuar o depósito elisivo. Nessa hipótese, o juiz vai acatar o depósito a título de caução para que o devedor possa discutir a dívida constante dos autos. Se no final a defesa do devedor for acolhida pelo juiz, ele vai resgatar o depósito que ele fez. Se for acolhida a tese do autor, pela procedência da dívida, mesmo assim o juiz não decreta a falência, mas defere o recolhimento do débito atualizado pelo credor, ou seja, permite que o credor levante esse depósito que o devedor fez, né, chamado de depósito elisivo. Tá bom, turma? Pode o devedor ainda apresentar requerimento motivado de recuperação judicial, aonde vai ocorrer a suspensão da falência em caso de ser deferido o processamento da recuperação. Se o devedor ficar inerte, turma, no prazo concedido, será ele dado como revel e o juiz vai decretar a falência, turma. Vamos falar um pouquinho agora dessa tal sentença de falência, que você viu que é requisito. Após o prazo para a resposta do devedor, o juiz pode sentenciar pela falência do empresário. Essa sentença põe fim a essa fase pré-falencial e de fato instala o que, turma? A falência. Veja, a sentença de falência vai gozar de ampla publicidade, devendo ser publicado na íntegra no Diário Oficial e publicado também em jornal ou revista de grande circulação nacional ou regional. O recurso cabível contra a sentença que decreta a falência é o agravo de instrumento, lá nos termos do artigo 100 da Lei de Falência, lá da Lei 11.101 de 2005. Mesmo porque deferimento da falência não coloca fim no processo, e sim dá início a uma nova fase processual, turma. Agora, se o juiz, na sentença, denegar a falência, aí o recurso cabível vai ser o de apelação. Tá, professor? Então vamos lá. Teve a sentença de falência. Órgãos de administração da falência. Então vamos lá. A falência vai ser administrada pelo juiz, pelo Ministério Público e também pelo administrador judicial. São órgãos da falência, então, o administrador judicial, a Assembleia dos Credores e o Comitê dos Credores. O administrador judicial, antigamente ele era chamado de síndico, você pode ter aprendido assim, dependendo do tempo que você fez faculdade, ele vai ser designado pelo juiz para auxiliá-lo na administração dessa massa falida. Ele tem incumbência de apresentar ao juízo um relatório sobre as causas da falência, indicando os responsáveis e realizando a arrecadação de todos os livros, bens e documentos da empresa. O juiz pode nomear administrador judicial tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. E há pessoas jurídicas que são especializadas nessa função.
O administrador judicial da falência poderá contar com auxiliares técnicos, como contadores, advogados, peritos, para melhor exercer a sua atribuição. O administrador poderá ser destituído em algumas situações, como por exemplo, quando descumprir seus deveres, quando renunciar injustificamente à administração ou ainda quando o seu interesse particular conflitar com os interesses da massa falida subjetiva. Sendo destituído a função pelo juiz, o administrador, atenção, isso já foi questão de prova, se ele for destituído pelo juiz, ele vai perder o direito de receber os honorários por todo o tempo em que ele atuou nos autos e ainda ficará proibido de exercer a administração judicial de outras falências pelo prazo de 5 anos. O segundo órgão de importância na falência é a Assembleia dos Credores, consistente na reunião de todos os credores do falido, com o intuito de que eles possam expressar sua vontade quando consultados durante o procedimento falimentar. É facultativa a instituição do Comitê de Credores na falência. Então, pode ter comitê de credor ou não. Esse comitê é composto normalmente por um representante de cada classe de credores. Nós temos então aqui, a gente vai ver daqui a pouco, os credores quirografários, nós temos os credores trabalhistas, os credores com garantia real, vamos ter os credores preferenciais, e algumas outras classes que a gente vai estudar, tá bom, turma? Mas é também possível que o próprio juiz determine a instalação do comitê, ao invés da Assembleia Geral, quando almejar brevidade ou necessitar de tomada de decisão urgente, turma, certo? Quais são os efeitos da falência? O primeiro efeito é a paralisação das atividades empresárias do devedor. Tá? O primeiro efeito da falência é a paralisação das atividades empresárias do devedor. Tá? Em se tratando de uma sociedade empresarial, será ela dissolvida com a sentença de falência, turma. Certo? Veja, próximo efeito, inabilitação do empresário ou sociedade empresária falida. Quarto efeito, responsabilização dos sócios componentes da empresa. Quinto efeito, arrecadação de bens. Sexto efeito, declaração de ineficácia dos negócios jurídicos anteriores, turma. E aí nós chegamos num ponto importante que a prova também gosta. O tema agora é ação revocatória. O que é a ação revocatória? Ação revocatória é a ação judicial pela qual se revoga e se declaram ineficazes todos os autos fraudulentos do que participou o falido, turma. Então, ação revocatória é a ação judicial pela qual se revoga e se declaram ineficazes todos os autos fraudulentos de que participou o falido. Essa ação se desenvolve pelo rito ordinário do Código de Processo Civil e tramita no juízo da própria falência, por prevenção. O prazo para seu ajuizamento é de 3 anos contados da sentença que decretou a falência do empresário ou da sociedade empresária. Então, prazo de ajuizamento, 3 anos contados da sentença que decretou a falência do empresário ou da sociedade empresária. Da sentença que julga em definitivo essa ação revocatória, obviamente vai ser cabível o recurso de apelação. Agora, quais são os efeitos da falência em relação aos credores? Sendo a falência uma grande execução coletiva, como regra geral, todos os credores do empresário falido ou da sociedade empresária falida devem se apresentar, devem se habilitar nos autos da falência para cobrar os seus créditos. Aliás, é bom a gente lembrar que inclusive o credor de prestações vincendas, ou seja, que ainda não se venceram, também poderão se habilitar, pois a falência implica o vencimento, atenção, antecipado das obrigações do empresário ou da sociedade empresária. Essa, pelo menos, é a regra geral. Todos os credores que forem admitidos nos autos da falência comporão a massa falida subjetiva. Esse ente, lembra da aula de civil? Despersonalizado, que pode ser autor ou réu em ações judiciais de interesse dos credores do falido. A massa falida subjetiva pode tanto atuar na defesa do interesse do falido, naquelas situações em que aciona os devedores deste, como também pode atuar na massa contra o próprio empresário falido. Por exemplo, ajuizar uma ação revocatória contra o empresário qual havia, logo antes da decretação de sua falência, praticado um ato fraudulento, turma, certo? Outro importante efeito da falência, no tocante aos credores, está no fato de que a sentença de falência provoca a suspensão de quase todas as execuções individuais movidas contra o falido, turma. Agora,
Qual é o procedimento para pagamento dos credores? Atenção, turma, atenção agora. Uma vez delimitada aí essa massa falida objetiva, composta pelos bens ativos e, né, senhores, do empresário falido, proceder-se-á a chamada realização desse ativo pela venda dos bens para o pagamento de todos os credores. Dispõe a lei que essa venda poderá ser realizada por leilão com lances orais, propostas fechadas ou então até por via de pregão, né, turma? O pregão é composto por duas fases, sendo a primeira por propostas escritas fechadas e a segunda por lances orais, dos quais só participam aqueles interessados que haviam oferecido as maiores propostas escritas. Ao início dos pagamentos devidos aos credores do falido, primeiro deve-se atentar à ordem legal de preferência de cada crédito, de acordo com a classificação deste. Então, vamos lá, professor. Existe essa ordem aí dos credores? Existe, turma. Olha lá. Os credores trabalhistas de até 5 salários mínimos, cujo crédito diga respeito aos 3 últimos meses anteriores à sentença de falência. Os credores das despesas indispensáveis à administração da massa falida. Credores com direito à restituição em dinheiro. Credores da massa falida, que são chamados extraconcursais. E por último, os credores concursais ou credores do falido. Precisamos observar que esses créditos, com exceção dos trabalhistas, eles têm origem posterior à sentença de falência, qualidade característica que vão tornar ele diferente dos créditos chamados o quê? Concursais, certo? Dentro dos créditos concursais, também é importante saber a ordem de preferência, turma. Qual é a ordem de preferência dentro dos créditos o quê, turma? Concursais. Vamos lá. Credores trabalhistas de até 150 salários mínimos e de créditos decorrentes de acidente de trabalho, independentemente do valor nessa última situação. O que ultrapassar o limite de 150 salários será considerado um crédito quirografário, podendo receber somente ao final dos demais pagamentos. Certo? Credores com garantia real, por exemplo, garantido por hipoteca, por penhor, tem privilégio até o limite do valor da garantia. Mas atenção! O produto dos bens dados em garantia será utilizado primordialmente para pagar os credores trabalhistas de até 150 salários mínimos. O que sobrar após essa satisfação será então destinado aos credores da garantia oferecida. Terceiro, créditos fiscais vencidos anteriormente à sentença de falência, na seguinte ordem de pagamento segundo os credores: União, Estados, Distrito Federal, suas autarquias e os municípios, tá bom? Quarto, crédito com privilégio especial, que são direitos pessoais com garantias diferenciadas, como é o caso daquele que construiu uma benfeitoria necessária em imóvel que era do falido e não foi ressarcido, turma. Depois nós temos o crédito com privilégio geral, que são algumas despesas anteriores, tais como relativas ao funeral do sócio que havia falecido antes da falência, ou despesas hospitalares do falido e etc. Depois nós temos os credores quirografários, que não ostentam nenhum tipo de garantia especial, e os credores subquirografários, que são os credores de multas, qualquer tipo de multa, inclusive penal e tributária, e os credores subordinados, aqueles credores que não tinham vínculo empregatício com a empresa falida. Sócios ou administradores, geralmente, que não receberam prolabore ou participação nos lucros da empresa, pendentes antes da quebra. Encerrada essa fase aí de pagamentos e aprovadas as contas, o administrador vai entregar ao juiz de falência relatório contendo um resumo de todos os fatos e as responsabilidades que remaneçam sobre o falido. O juiz, por fim, prolata a sentença de encerramento de cunho meramente declaratório, pois se restaram obrigações às quais não foi possível ascender, o falido continua sendo devedor, embora não possa mais ser cobrado. Aliás, as prescrições que haviam sido suspensas quando da declaração da falência voltam a ocorrer em benefício do falido. São admitidas as seguintes formas de extinção e liberação completa das obrigações do falido: o pagamento de todos os credores, que pode ocorrer durante o processo de falência ou após o seu encerramento, ou ocorrendo a quitação após o encerramento da falência, o falido ainda vai poder requerer a extinção judicial, demonstrando os pagamentos. Também ocorre aqui, né, senhores, se durante a execução o produto arrecadado foi suficiente para pagar mais de 50% dos credores quirografários,
e desde que quitados os créditos preferenciais. Nessa hipótese, o falido também poderá requerer ao juiz da falência, desde que antes do encerramento, a declaração de extinção total, mesmo que o pagamento não tenha sido integral, conforme falamos no começo da nossa aula. A última forma de extinção das obrigações e consequente aquisição do direito, senhores, de exercer novamente a empresa é o simples decurso do prazo de 5 anos contados do encerramento da falência, mesmo que não haja nenhum pagamento posterior. Perfeito, doutores? E aí nós finalizamos o nosso bloco de falência, turma. Ó, o bloco ficou super redondinho, 25 minutos. Assiste aqui a aula acompanhando o seu material, a nossa apostila aí que eu fiz com muito carinho para vocês. Eu tenho certeza que você estará apto aí a arrebentar no domingo, fazer todas as questões de empresarial, caso caia esse tema também, falência, tá bom? O próximo vídeo que nós vamos gravar, senhores, é o vídeo complementar aí de títulos de crédito, e aí nós encerramos esses vídeos complementares de direito empresarial, porque você sabe que a prova está chegando, você precisa desse conteúdo, e eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo antes do exame 23, bola na rede, a gente vai se ver, ó, na semana que vem, na segunda fase. Continuem estudando, ficam com Deus e tchau, galera!